E a aula de hoje ela vai ser bem prática, tá? Eu vou trazer para vocês 2 modelos de prestação de contas, para que vocês já possam começar a trabalhar a ideia de vocês, e também para que vocês já possam pensar o que está em atraso ou em andamento, que eu quero finalizar até outubro, até novembro, até 15 de dezembro. Porque depois de 15 de dezembro, não sei para vocês, mas aqui na minha região nada mais funciona. Já está em clima de festa, os prestadores de serviço já não querem trabalhar mais, ou estão com a agenda super lotada, começa a faltar material, é uma época muito conturbada aqui na minha região, até ser uma região litorânea, e como é a época em que os condomínios estão cheios, então é a época que eu tenho uma grande demanda também, então eu tenho que estar com tudo organizado, para que o meu foco seja exatamente urgências e emergências. Eu não tenho que me preocupar com nada que é preventivo, ou até mesmo corretivo que eu teria que ter resolvido antes. Então, essa mesma percepção eu quero trazer para vocês possam analisar aí no condomínio de vocês o que pode ser melhorado. Lembra que uma vez eu ministrei uma aula para vocês sobre matriz Gucci? Lembram dela? Que é aquela matriz de gravidade, urgência e tendência. Então, quando eu uso muito, viu, Letícia, matriz Gucci. Que legal. Eu fiz uma enquete com os moradores usando matriz Gucci para planejamento de investimentos a pequeno, médio e longo prazo. Olha que bacana. Aí você já conseguiu ver a visão deles também com base naquela necessidade, né? Fica muito mais Sim, fácil tem aqueles você determinar. Tem aqueles que viajam um pouco, né? Querem que a gente faça uma piscina, uns negócios que não dá para fazer, assim, que não existe, mas dá uma visão geral, né? De como as pessoas estão entendendo o condomínio. Sim. Até para você trabalhar esse conhecimento também deles, né? Do que é o condomínio, de como que funciona as obras, do que é a estrutura original e que não tem como ser mexida. A gente consegue entender, porque às vezes eles reclamam por coisas que não fazem o menor sentido, mas na cabeça deles de leigos, muitas vezes faz. Então, a gente tem que saber para falar, opa, deixa eu te ensinar como é que funciona, deixa eu te explicar, né? Mas que legal que você está usando. Por que eu trouxe ela de novo para vocês? Porque quando se usa a matriz Gucci, você determina as necessidades e determina as prioridades. Então, aquilo forma um passo a passo da sua gestão e agora, no encerramento dela, fica muito mais fácil você controlar o que foi feito, o que não foi feito, até para justificar aquilo que não foi feito. Mas, Letícia, eu não fiz uma matriz Gucci, está tudo certo. Talvez você fez algum outro tipo de planejamento, um checklist, ou anotações do que estava pendente lá de quando você vistoriou o condomínio, recebeu o condomínio, ou foi traçando metas a curto, médio, longo prazo. O que é interessante? Que você revisite esse controle, essas metas, essas informações. E agora é o momento de passar um pente fino, sabe? Lembra lá aquele checklist de manutenção que vocês receberam na formação e também receberam na mentoria? Esse checklist é o momento de você revisitar para poder analisar. Todas as manutenções estão em dias? Eu estou com todos os certificados em dia? Eles estão comigo já aqui, ou no Trello, ou no Drive, ou impresso, ou no quadro do condomínio? Todas as manutenções já estão feitas? Agora é o momento de fazer essa análise geral, para não descobrir um BO em novembro, dezembro, tá? Isso é primordial. E também é legal que agora você comece a juntar, né? O ideal é fazer isso tudo durante o mandato, mas se não fez, agora é o momento de você começar a juntar as informações para você colocar na sua prestação de contas. Para quem não lembra da aula da matriz Gucci, eu trouxe aqui um resuminho, num modelo, esse aqui eu vou disponibilizar para vocês novamente, tá? Que é o quê? É uma vistoria no condomínio, né? Um apanhamento, um apanhado das necessidades. Você separa por áreas, então, por exemplo, garagem. Quais são as necessidades da garagem? Piscina e área externa. Quais são as necessidades da piscina e da área externa? O que eu preciso fazer ali? Na quadra, o que eu preciso fazer? Na sala de cinema, área por área. Letícia, meu condomínio não tem tudo isso. Melhor ainda, você vai gastar menos tempo, né?
Gastar não, né, meu povo? Investir, né? Investir. Você vai investir menos tempo, porque seu condomínio não tem tantas áreas. Fernandes, você que recebeu o condomínio agora, isso aqui vai ser ótimo para você, até para você poder, além das necessidades que ele está tendo, né? Você também vai fazer um checklist daquilo que está pendente para a regularização dele, né? Inclusive, tem nos materiais um checklist de implantação de condomínio. Você tem ele fácil para poder usar? Tenho todo o material, bem separadinho. Show. Vou ter um auxílio, porque a gente vai contratar um engenheiro, uma empresa de engenharia, para definir todas essas necessidades para mim. Então, vai ficar muito mais fácil o meu trabalho. Sim, sim, com certeza. Perfeito, isso mesmo. E aí, pessoal, quem ainda não tinha usado isso, agora é uma oportunidade também de usar. Listou as necessidades, você começa a colocar a estabelecer qual é o grau de cada um desses princípios. Qual que é a gravidade da necessidade de 1? De 1 a 5. E aí tem uma tabelinha que eu também vou disponibilizar. Deixa eu pegar ela. Para você poder saber como fazer esse ranking, né? Essa atribuição. Na gravidade, o que é a gravidade? Qual é o efeito disso? O que isso pode causar de prejuízo se eu não agir rápido? A gravidade é 0, sem gravidade, que no caso é 1, ou a gravidade é 2, pouco grave, 3, grave, 4, muito grave, 5, extremamente grave. O que seria extremamente grave? Está colocando em risco a segurança das pessoas, a segurança da estrutura, está danificando alguma área, vai gerar um prejuízo financeiro muito grande. Então, conforme esses parâmetros, isso aqui você tem que sentar e analisar de forma fria mesmo, você vai conseguir elencar se a gravidade 1, 2, 3, 4 ou 5. Urgência, isso pode esperar? Ou não, não pode esperar. Aí você vai entender, peraí, sem urgência, pode esperar tranquilamente, pouco urgente, pode esperar, mas nem tanto, é urgente, já tem que programar a data que isso vai ser feito. Ou é muito urgente, tem que fazer para ontem, ou é extremamente urgente, tem que fazer hoje. Então, você tem que analisar isso para colocar lá para aquela necessidade uma nota, uma numeração. E a tendência, qual a possibilidade disso piorar? Sem tendência de piorar, piorar em longo prazo, piorar em médio prazo, piorar em curto prazo, ou agravar rápido. Exemplo, eu estou com um telhado num condomínio que ele começou a vazar em alguns pontos. E aí, ano que vem, a gente vai ter, o condomínio vai ter uma obra que vai mexer em toda a fachada, vai trocar as janelas, tudo. E vai ser uma obra de pelo menos 2 anos. Então, esse telhado, ele vai ficar sucateado daqui 2 anos. Então, eu tenho um problema que é grave? Sim, porque está causando infiltração embaixo. É urgente? Sim, porque está causando infiltração embaixo. Mas qual é a tendência disso piorar? Se eu fizer uma reforma, eu vou resolver agora. Mas daqui 2 anos ele vai estar ruim de novo. Então, o que eu optei nesse caso? A fazer algo paliativo. Que eu pare com a infiltração, mas não reformar o telhado inteiro, conforme talvez seria o mais indicado. E aí eu optei por tratar ele paliativamente, de forma assertiva, não contratei qualquer empresa, não está sendo feito serviço de pouco, mas eu não estou trocando todas as telhas. O que eles queriam que eu fizesse? Que eu tirasse todas as telhas, impermeabilizasse a laje e deixasse sem telha, até porque vai facilitar na obra. Mas, espera aí, qual que é o gasto que eu vou ter disso, né? Então, tem que ser feita essa análise. O quanto isso vai piorar? Será que vale a pena agora? O que eu tenho que analisar para poder fazer? Qual é a urgência disso? Qual que é a gravidade disso? Baseada nessa análise, você monta a sua tabela de prioridades e ele vai te dar uma nota. Ele vai dar uma nota, deixa eu pegar uma minha que eu fiz, né? Mas na hora que você vai somando, ele vai trazendo aqui qual que é a prioridade. Na verdade, não é somando, se não me engano, é multiplicando. E aí você, com base nisso, consegue estabelecer qual que é a sua previsão de execução.
Essa aqui é uma matriz que eu separei por área, mas aí, conforme o grau de prioridade, você consegue jogar aqui e ela vai colocar pela prioridade máxima para mínima. Então, por exemplo, aquilo que é a prioridade 100 vai estar aqui em cima. Deixa eu pegar uma que foi a que eu fiz para o condomínio, logo quando eu assumi, e é com base nela que eu trabalho, inclusive, a gestão. Teve coisas que estavam, por exemplo, no ano passado, a gente teve imprevisto e não conseguiu executar. E aí, na Assembleia desse ano, até que eu assumi o condomínio em julho do ano passado, no mandato tampão, que eu tinha sido destituído. Então, eu fiz as explicações do porquê que a gente estava jogando para esse ano, e aí, esse ano, a gente está terminando muita coisa, algumas coisas que não conseguiu no ano passado. E está tudo certo se a gente não conseguir seguir a risca, porque imprevistos podem acontecer. Mas quando você tem um planejamento, fica muito mais fácil de lidar com os imprevistos, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui é a matriz para o setor. Então, assentamento de piso solto e trincado. Estabeleci qual foi a gravidade, a urgência, a tendência e ele dá a numeração. Vamos só conferir aqui. É multiplicado mesmo, tá? Você multiplica todos. E aí eu fiz isso para todas as necessidades que eu encontrei dentro do condomínio. Letícia, eu já estou no condomínio há muito tempo. Vale a pena fazer isso agora? Com certeza. Para você poder se organizar daqui para frente, tá? Então, você lista, aqui você vai ter o grau de prioridade, vai estabelecer a previsão. Aqui eu fiz por área e aqui eu joguei na matriz geral. Então, ela me deu aquilo que era prioridade 100 e aqui embaixo aquilo que é prioridade 2. Por exemplo, a lixeira das garagens estava prevista para setembro de 2021. Mas foram tendo outras coisas, eu não priorizei comprar isso no ano passado, isso eu finalizei esse ano. Então, e você consegue ir colocando aqui, alterando, por exemplo, tapete de elevador e área comum. Fiz esse ano agora, vai ser entregue mês que vem. Você vai alterando aqui vai alterando aqui o status. Aí você vai tendo aquilo que foi realizado, aquilo que foi realizado em partes, aquilo que está guardando autorização ou não teve autorização. Você vai criando um controle da sua gestão de fato, tá? É bem legal. Uma outra ferramenta, a matriz GUT, pessoal. Entenderam como é que usa? Acharam viável usar? Me diz. Sim? Gente, conversa comigo. Não me decepcione, não me deixe sozinha, por favor. Obrigada, Débora. O Fernando sempre balançou a cabeça, a Karine balançou a cabeça. É que o restante está com vergonha de aparecer nesse pote. Essa é boa de conversa comigo. Letícia, faz tempo que eu uso matriz GUT. A matriz GUT ajuda muito, sabe? Eu até fui bastante criticada quando eu inventei o tal do Google Drive, né? Coloquei o formulário no Google Drive em forma de matriz GUT, porque eu tinha muita cobrança de condomínio novo, proprietário novo, né, que estava chegando no condomínio e que não conhecia o histórico do condomínio. Porque nosso condomínio abriu mão de fazer a execução de várias coisas menores em virtude da obra de revitalização da fachada. Primeiro, porque a gente estava direcionando praticamente todo o recurso disponível no condomínio para revitalizar a fachada. Mesmo com as arrecadações que a gente fez ao longo de 3 anos, não foram suficientes. Então, a gente optou, eu digo condomínio e até os antigos proprietários, né? Por revitalizar a fachada. Então, todos os nossos recursos, eles ficaram stand-by. A gente optou por, não vamos investir em nada e vamos investir na fachada. Enquanto não finalizarmos a fachada, não fazemos outras melhorias. Só que nesse meio tempo, os apartamentos foram sendo vendidos e negociados, e esses proprietários novos cobravam coisas que estavam paradas, previstas em planejamento, mas não executadas. Troca dos guarda-corpo da área comum, por exemplo, foi uma coisa que cobraram muito. E quando eu fiz essa matriz GUT, a minha intenção era exatamente mostrar para eles que haviam situações muito piores do que pintar a escada, por exemplo, né? E que eles cobravam.
E que não era, é um desleixo do condomínio não trocar o guarda-corpo. Porque eu tive um caso de uma proprietária nova que a gente cobrou porque ela colocou a decoração de Natal no corredor, ela saiu fotografando o condomínio inteiro. Ela, em vez de decorar a casa dela, ela decorou o hall de entrada da torre. E daí a gente fotografou, notificou, pediu para ela retirar a decoração de Natal, que tinha que ficar interno, e ela era proprietária nova, tinha entrado há 2 meses no condomínio. Ela saiu fotografando o condomínio inteiro, falando perguntando se a gente também ia fazer manutenção no guarda-corpo, se a gente ia trocar isso, trocar aquilo, sabe? Tipo, ó, vocês estão me notificando. Já que não me deixam fazer, apontou defeito no que eu fiz ou apontar defeito no que está fazendo. Exatamente, aquele tipo de proprietária, né, que, então você está me cobrando, eu também vou te cobrar. Sim. E daí essa matriz GUT deu essa visão ampla do condomínio, porque ali eu coloquei o condomínio como um todo, laje com infiltração, ampliação de portaria, mudança de lixeira, projeto novo de lixeira, guarda-corpo, todas as coisas foram colocadas ali, manutenção de telhado. Até teve gente que me falou assim, nossa, mas eu nem sabia que o condomínio tinha uma cisterna para a água subir para a torre, sabe? Eles não têm noção, né? E aí olham muito baseado no que eles veem todos os dias, mas esquece daquilo que eles não veem, porque não participam. Exatamente. É um local que realmente eles não têm acesso, né? Muita cobrança estética e pouca cobrança funcional, né? Porque o que é mais importante? Você pintar o bulevar ou você arrumar a casa de máquinas, né? É mais importante você ter água na sua torneira ou você ver o bulevar pintadinho e bonitinho? Então, esse tipo de coisa, a matriz GUT me ajudou muito a mostrar para os proprietários que o condomínio não é só estética, vai muito além de estética. Inclusive, a estética é o menos pior, né? A gente pode até pedir para o zelador fazer uma pintura, vamos dizer assim, de um pedaço de paver, um pergolado de madeira. Agora, a gente não pode pedir para um zelador fazer uma manutenção, uma reforma numa casa de máquinas. Então, me ajudou muito, assim, nessa visão, sabe? De todo mundo ter a visão geral, que o condomínio tem muito investimento ainda para fazer e de coisas que não é estético, são coisas funcionais, são coisas que precisam ser melhoradas. Foi abrindo a mente deles, né? Esse é o caminho, perfeito. Quem ainda não tinha usado a matriz GUT, nunca usou, aconselho usar agora para que vocês possam fazer um panorama geral do condomínio para trazer um bom resultado. Posso contar com vocês? Muito bom. Um outro documento, uma outra ferramenta que é muito legal usar, somente agora, nesse momento que está finalizando, é o previsto realizado. É para vocês terem uma noção o que extrapolou na gestão. Né? Tipo, por exemplo, estava previsto usar, sei lá, uma coisa aqui nesse condomínio. Acho que energia elétrica é algo que estava extrapolado. Isso. Estava previsto um valor de 1.600 mês de energia elétrica, o que daria, até esse mês de agosto, que foi feita essa matriz, 6.560. Mas, até essa data, foi gasto 11. A água, a mesma coisa. Estava previsto 3.150 mês, que por 7 meses, dá 21.570. No entanto, gastou 30. Ou seja, extrapolou entre o previsto e o realizado. O que a gente precisa saber disso? Porque o valor, o 9.000 que extrapolou aqui, de alguma outra conta saiu. De algum lugar do caixa saiu, ou do fundo de reserva, ou de alguma outra manutenção que não foi executada, principalmente quando é previsão orçamentária fixa. Então, agora é o momento de você fazer um previsto, realizado, para poder ver aquilo que fugiu do padrão. Se der tempo de recuperar ainda, ótimo. Se não, pelo menos você vê se isso vai impactar ou impactou, para poder minimizar esse impacto. Isso tem que ser feito periodicamente, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, mas tem que ser feito durante a gestão para você encontrar, antes do problema virar um caos, você diagnosticar o problema. Entendido essa ferramenta também? O funcionário explicou que a operação foi... Quem?
Não, Fernandes? Eu tenho uma... eu preciso apanhar, tá? Ah, Eu tenho um condomínio que até então eu trabalhava, nunca foi feita uma previsão orçamentária baseada no que gasta o ano anterior. Então, isso já vem desde a criação do condomínio, ou seja, tinha uma ideia de quanto quanto gasta no mês, no último mês de dezembro, né? Coloca-se mais ou menos uma previsão de aumento na área de prestação de serviço. No ano passado, esse ano foi 10,5%, 10,4%, se eu não me engano, né? Mais umas projeções para iluminação e água. Sobe seu condomínio. Nunca foi feito. Eu comecei a trabalhar com o Condomob ano passado, não sei se você conhece. já ouvi falar. É um Eu sistema, quero, né? É um sistema. Eu comecei a alimentar ele em abril do ano passado, e esse ano aqui que eu vou alimentar ele 100%. Então, eu acho que eu consigo fazer uma previsão orçamentária, a primeira previsão orçamentária, eu acredito que eu consigo fazer esse ano. Aí, daqui para frente, você vai conseguir ter essas informações com mais clareza. Exato. Até então não tinha. Então, é tudo no atropelo. Quando você não tem conhecimento, ele já vem no atropelo, você vai seguindo os mesmos parâmetros que eram utilizados anteriormente. Sim. Para mudar é complicado. Até a É por questão do isso, conhecimento. quando o síndico não tem esse pensamento de buscar conhecimento, ele repete os erros das gestões anteriores, porque ele também continua desconhecendo. E aí fica erro acumulando erro, né? Eu posso assumir para você, de fato, eu vou apanhar, porque eu realmente não fiz nenhuma previsão orçamentária até agora, como deve ser feito. Então, aqui, por exemplo, a convenção fala em fração ideal, é cobrada por unidade, tem unidades que são maiores, outras um pouco menores. Não interfere, acho que, na verdade, ninguém tem esse conhecimento dentro do condomínio, né? Se alguém tiver esse conhecimento, é pouca gente, mas como interfere, continua utilizando esse critério. Mas hoje eu recebo, em média, 15 mil a mais de taxa condominial do que realmente eu tenho de despesa. Mas isso me dá uma tranquilidade para eu estar sempre fazendo manutenções. Então, por ser um condomínio residencial, eu tenho uma demanda de despesa muito grande, principalmente com manutenção, que é tudo ao ar livre. Então, playground, campo de futebol, estou reformando, tem uma academia ao ar livre. Então, são demandas que eu tenho que estar todo dia fazendo manutenção. Sim. Eu preciso desse respiro, né, desse dinheiro a mais para eu poder trabalhar, senão eu não consigo trabalhar. Até porque senão você só fica tampando o furo, né? Aconteceu ali, aí eu resolvo ali. Aí agora deu um problema aqui, aí eu resolvo aqui. Mas nunca nada é planejado, né? Nada. Então, que legal que vai dar essa Então, mudada aí agora. Isso vai ser bem bacana. Até para você conseguir se planejar melhor financeiramente e conseguir apresentar isso com clareza para o pessoal também, né? Isso vai ser bem legal. No mais, pessoal, alguém mais ficou com dúvida ali do previsto realizado? E estão entendendo, está fazendo sentido para vocês essas informações? Sim? Tá bom. Aí agora eu trouxe 2 modelos de prestação de contas para poder apresentar para vocês, para que vocês também possam, eu vou entregar isso para vocês em PowerPoint mesmo, vocês vão poder alterar conforme aí vocês forem organizar as informações do condomínio. E aí, com base nisso aqui, eu vou mostrar para vocês, explicar aquilo que não pode faltar numa prestação de contas, tá? Me diz, a tela ficou grandona para vocês? Sim? Show. Então, vamos lá. Ficou. Ok, bacana. O que não pode faltar? Eu sempre gosto de iniciar com um termo de acordo, né? Um bem-vindo, deixa isso aqui, você pode deixar lá na tela enquanto o pessoal está chegando, enquanto está entre a primeira e a segunda chamada, deixa ali para que eles vão lendo, vão entendendo. É uma forma de você organizar a assembleia
para que não fique aquela assembleia, todo mundo falando um atrás do outro, gritando, os assuntos não rendem. Então, nós temos que nos posicionar para poder organizar a assembleia. O presidente mesmo também tem que ser um perfil que organiza, que põe ordem, e a administradora também pode auxiliar nesse processo, dando as instruções necessárias. Então, esse termo de acordo é o básico para que flua bem esse momento. E a gente não pode ter vergonha de falar isso para eles. Ter organização, respeito, cordialidade são valores primordiais, principais para uma assembleia de sucesso. Os assuntos serão tratados, serão apenas aqueles listados na pauta, apenas. Nenhum assunto fora isso vai ser discutido durante o ato da assembleia. Cada condômino vai ter X tempo para poder manifestar o seu parecer. Quando eu coloquei esse tempo, foi principalmente por causa de uma assembleia que a gente vai fazer para alteração de regimento interno. Então, cada um tem uma visão daquilo que ele acha certo, acha errado. Por exemplo, a gente ia discutir se podia andar sem camisa no elevador de serviço, porque para uns isso era um atentado ao pudor, eles andarem sem camisa no elevador de serviço. Para os outros era super normal, é uma cidade litorânea, todo mundo caminha na praia, chega suado, chega com protetor solar, botar uma camisa em cima não é legal. Mas para algumas pessoas era um tabu entrar no elevador e, meu Deus, tem um cara sem camisa ali dentro. Ou tem uma moça de biquíni. Então, esse era um assunto que dava muita discussão. Então, a gente, todos, se esse dava, imagina os outros, né, que eram piores. Então, a gente teve que literalmente determinar tempo de fala. Talvez no seu condomínio você não precise terminar. Mas, se você tem experiências passadas que não ficou legal e determinar tempo de fala vai organizar, não tenha receio, pelo menos tentar implantar isso na Assembleia, tá? Informar que a reunião vai ser gravada e a gravação servirá apenas para consulta de elaboração da ata, e que essa gravação não vai ser repassada a terceiros. E que no momento da votação, vai registrar o voto verbalmente, a opção de cada unidade. Nesse caso aqui era um condomínio pequeno, e essa assembleia era híbrida. Então, até quem estava na gravação ia falar verbalmente, né? Para ficar registrado. Mas no seu condomínio você pode ter a plaquinha, né? Isso aí a gente já falou em outras aulas, formas de fazer essa contagem de votos. Tem como fazer por sistema, né? Tem agora sistemas até digitais para isso. E aí vem o início da Assembleia. Assembleia ordinária. Aí, por exemplo, é 2022 que nós vamos prestar contas, né? Eu acredito que a grande maioria. Então, 2021, 2022. Pega um pedacinho de 2021. Se você é mais tempo, você coloca mais o tempo do seu mandato ali, tá? E o nome do condomínio. Prestação de contas e o ano da prestação de contas. O que não pode faltar nessa prestação de contas? Tem síndico que gosta de esconder saldos financeiros. E eu não concordo com isso. A gente tem que ser transparente em tudo que aconteceu. Então, aqui eu comecei mostrando as manutenções, daquilo que foi feito. Optei por listar item por item daquilo que foi executado. E aqui eu trouxe uma orientação para vocês. Eu faço uma lista de manutenções preventivas e ou corretivas executadas durante o mandato. Então, aqui eu listei aquilo que foi executado, que é de conservação e que são manutenções obrigatórias. E usei alguns slides para apresentar fotos. E aí eu oriento vocês a usar de 3 a 6. Por quê? Porque também não adianta você fazer 30 slides com foto. As pessoas não prestam atenção. Tem que ser sucinto, transparente, tem que engajar as pessoas ali na sua comunicação. Então, de 3 a 6. Aqui, por exemplo, eu mostrei todo o andamento de um tratamento. Mostrei antes do tratamento, durante e após, tá? Fiz isso porque foi uma manutenção corretiva muito grande no condomínio, e a gente começou a dar início nesse ano dessa prestação de contas. Então, eu quis destacar bem isso, como que estava antes, como é que ficou durante o processo e após o processo. De todas as áreas. Depois eu vim com o saldo, mas esse saldo não é um saldo de como eu estou entregando o condomínio, é o saldo de quando eu recebi o condomínio. Nesse caso, esse condomínio eu já estou há 4 anos. Em 2020, eu já era síndica. Então, eu mostrei o saldo de como estava antes desse último mandato, antes do mandato de 2021, né? Então, eu mostrei ali o saldo de 2020. Todos os saldos em conta. Caixa,
que é o dinheiro que às vezes fica no condomínio, ou é o dinheiro que às vezes fica na administradora, para poder pagar a despesa de correio, para comprar coisas menores. Tem condomínio que tem esse costume e outros não têm. Conta corrente, conta poupança, que é fundo de reserva, e a conta poupança integrada, que era o valorzinho que tinha ali. Então, mostrei todos os valores. No seu condomínio, você faz a mesma coisa também. Listar todos os valores, todas as contas que você tem, aplicação, conta corrente, da data que você iniciou a sua nova gestão, tá? Então, aqui eu explico, detalhe nesse slide, os saldos da conta corrente, fundo de reserva e demais arrecadações existentes. Nesse exemplo, eu usei as informações do demonstrativo financeiro anual. Por quê? Na sua administradora, no sistema que a sua administradora usa, provavelmente tem um demonstrativo do ano. E quando você pega ele inteiro, ele mostra o saldo anterior e o saldo final do ano. Então, eu só printei aquilo ali e coloquei aqui. Super fácil de fazer, tranquilo, e traz uma informação rápida para o pessoal. Listei as receitas também, tudo que a gente recebeu naquele ano, de taxa de condomínio, de fundo de reserva, de consumo de gás, consumo de água, despesas reembolsáveis, receitas financeiras, que nesse condomínio, que tem muita receita financeira que lança num lugar separado, é tipo salão de festas, lança nessa parte de receitas financeiras. Total recebido de chamada de capital, que é a da reforma da Paixão. Então, aqui a gente listou item por item de cada classe de dinheiro recebido para a conta do condomínio. E depois vem as despesas. E aí, por classe, despesa com funcionário, despesa com utilidade de serviço, com manutenção e conservação, despesas gerais, despesas financeiras, reembolso por condôminos de água, de gás, manutenções corretivas, reformas, melhorias de internet e coletiva, tudo listadinho. E aqui a gente já consegue ver, olha, arrecadamos no ano 248 mil, né? 248 mil. E gastamos 235. Então, opa, negativo não ficou. Só que provavelmente usou fundo de reserva. Mas aqui está fundo de reserva, tá certo? Aqui já tinha 12 mil de fundo de reserva arrecadado. Então, aqui vai estar toda a receita todas as despesas que você teve naquele ano. E aqui eu também expliquei para vocês, quando forem usar isso aqui, detalhar nesse slide as despesas de cada classe, né? De cada coisa que você investiu no condomínio. E é até legal que você consegue ver aonde você mais gasta. Por exemplo, nesse condomínio, nós temos um gasto alto pelo porte do condomínio, né? Com funcionário. Por quê? Porque é uma funcionária que já está lá há 12 anos e ela mora no condomínio. Então, ela recebe o que a gente chama aqui na nossa região de salário habitação. Ela tem um acréscimo no salário que não, ela recebe financeiramente, ela não recebe. Mas isso impacta no cálculo do INSS, dos encargos trabalhistas. Por quê? Quando ela for aposentar, ela tem essa diferenciação. Então, é um gasto alto, mas eles não têm interesse em demitir, então está tudo certo. Utilidade de serviço, aí você consegue lá no livro caixa abrir tudo isso. O que são essas utilidades de serviços? É energia, é água, é internet, talvez a portaria, monitoramento de câmeras de alarme que eu tenho um contrato. Então, você consegue destrinchar isso aqui para ter uma noção até se tem alguma coisa que você tem que negociar contrato, tá? Depois eu trouxe o detalhamento do fundo de reserva, que foi algo que a gente aprovou na Assembleia, que iria usar uma parte do fundo de obras, que aí a gente ia usar uma parte do fundo de reserva, então é um livro caixa realmente do fundo de obras. Tudo que a gente recebeu, 87 mil, o que aportou do fundo de reserva, 15 mil, e os gastos que tiveram naquele ano. Eu listei um por um aqui para eles. E aí, depois que eu mostrei tudo que tinha antes de eu ser síndica, ou no início do mandato, tudo que tinha, de tudo que eu recebi, tudo que eu gastei, eu venho com os saldos finais, né? O saldo final do ano que você está prestando contas ali. Então, o caixa, o que tem em conta corrente, o que tem em conta em aplicação, fundo de reservas, fundo de obras, os saldos totais do condomínio. Então, você consegue ver, por exemplo, no final de 2020, tinha 24 mil em conta. Já em 2021, 37 mil em conta. E aqui pode ter uma nota explicativa, descrevendo alguma informação que você acredite ser importante. Por exemplo, nesse condomínio aqui, eu tinha a informação que a gente estava mudando
de Caixa Econômica. Primeiro a gente mudou de Caixa para Sicoob, e estava mudando de Sicoob para Sicredi, porque conseguiu taxas menores. Então, essas melhorias, por exemplo, de redução de custos, renegociação de contratos, tudo você pode colocar aqui, por exemplo, nessa etapa de despesas, de receitas, economias que o condomínio fez. Você pode criar um campo só para isso, para codificar essas informações antes de você mostrar o seu saldo final de 2021. Esse aqui é o modelo para quem fica meio perdido em como organizar as informações. Essa é uma dos modelos que você pode seguir para implantar aí no seu condomínio. Ficou claro? Sim? Alguém já faz algo parecido? Mais ou menos? Ok. Eu faço assim, Letícia, mas a minha contabilidade me entrega os relatórios todos prontos. Porque, na verdade, eu já entrego a previsão orçamentária, eu faço junto com a contabilidade todo ano. E daí, essa prestação de contas faço mensal pelo site com todos os relatórios. Previsto versus realizado do mês, previsto versus realizado do ano, acumulado, né? Vou colocando acumulado mês a mês. Demonstrativo de receitas e despesas analítico, sintético e o resumo financeiro, que é o que mostra os saldos que tem nas contas. Além de relatório do próprio sistema, né? Isso. Além disso, para o site vai ainda os extratos de movimentação das contas. Todo mês vai o extrato de movimentação de cada conta, para que tenha uma prestação de contas mensal, né? Além da prestação anual em assembleia. Sim. E na assembleia você usa também só os relatórios da contabilidade? Sim, eu uso só os da contabilidade, e daí o que eu faço o que eu acrescento na prestação de contas são as benfeitorias, né? Aquilo que foi executado de melhoria durante o ano e aquilo que não é coisa financeira. Prestação de contas de obra em andamento, do que foi executado de obra antes e depois, essas coisas eu acrescento. Mas os relatórios financeiros, ele vem todo pronto para mim do sistema da Superlógica, e bem parecido com esses teus aí, previsto versus realizado, resumo financeiro, bem parecido. Por que eu te perguntei isso, Dai? Para você trazer isso para eles numa linguagem clara. Porque às vezes eles veem um relatório, se o relatório é muito contábil, fica às vezes confuso para eles poderem entender. Mas se já vem numa linguagem clara, é excelente. A prestação anual, a gente, além de demonstrar os relatórios, a gente demonstra resumidamente, né? A gente coloca uma apresentação daí em PowerPoint, e daí passa mais uma parte, assim, como que eu posso dizer? É uma prestação de contas mais ampla, né? Ela não vai detalhar tudo o que aconteceu em cada mês, ela é mais ampla, ela mostra os gastos por categoria, aí a gente destaca aquilo que impacta mais, apresenta um gráfico de receitas e um gráfico de despesas, porque a gente sabe que o morador, o condômino, ele nem sempre, aliás, a grande maioria não olha os relatórios, né? Por Ele isso, só aí, olha... se você leva para a Assembleia relatórios muito complexos, às vezes eles não conseguem ter essa clareza também. Porque eles já não olham o mensal. Aí, na Assembleia, eles também não conseguem entender. Talvez nem reclamam, né? Mas, ao longo do ano, eles fazem perguntas que talvez não precisaria fazer se tivesse entendido a prestação de contas. Às vezes é mais pela questão, assim... não é nem pela clareza, como é que eu posso dizer, nem falta de interesse também, mas pela questão do tempo que a pessoa tem, o dia a dia é corrido, a pessoa pensa assim, não, eu coloquei a síndica aí, ela que se vire, eu só quero ver as coisas acontecendo, eu não quero ter que ficar cuidando se fez ou se não fez. Assim Sim. como também tem aqueles 1/3 que são os que fiscalizam, né? Que olham o relatório, que olham o extrato, que questionam. E tem aqueles que só gritam quando aparece uma cota extra. Ah, foi feito, daí você fala, olha, foi feita uma assembleia, foi convocada e-mail marketing, foi convocada via digital e nessa assembleia foi aprovado tal coisa. Cadê a ata? Né? Onde está a ata? A ata está lá no site, você tem acesso, entre lá, verifique.
Então, é bem complicado, assim, né? Quando tem algum impacto financeiro no boleto de condomínio, daí que eles gritam. Eles deixam para gritar quando dói no bolso. Geralmente, e infelizmente, é assim, né? As pessoas só se movimentam na hora que dói. Eu trouxe um segundo modelo também de prestação de contas, para que, se o primeiro talvez não tenha se encaixado naquilo que você deseja, você possa usar o segundo. É parecido, mas as informações estão organizadas de uma forma diferente. Deixa eu compartilhar ele com vocês. Oi, Amanda. Amanda chegou agora, seja bem-vinda. Vamos lá. Ficou grandão para vocês aí, né? Que às vezes não fica. Ok. Tá ok, né? Show. Mesma coisa, começo com a Assembleia Geral, o ano, o nome do condomínio, aí você pode colocar nas cores, pode colocar logo do condomínio. Esse aqui eu já comecei com o saldo, e aí detalhando o saldo do início do mandato, assim como eu expliquei para vocês da outra vez, o saldo do caixa geral, o saldo do banco, da chamada de capital, do fundo de reserva e da provisão de funcionários. Porque nesse condomínio a gente tem 4 porteiros e um zelador e uma faxineira. Então, aqui a gente tem todas as informações de todos os caixas. E aí comecei a detalhar os investimentos das manutenções do período. Então, uma das coisas que foi feita ali foi a finalização das pendências da obra da fachada. Listei todas elas e dei check. Isso aqui foi finalizado. Expliquei uma por uma. Depois vem as informações do detalhamento financeiro dessa etapa da obra, né? Que era uma coisa que estava em andamento quando eu assumi. Então, eu expliquei qual era o saldo de quando eu assumi, o aporte que foi feito na Assembleia que nós convidamos, na Assembleia anterior ao meu mandato, as receitas durante o meu período de mandato, as despesas pagas durante o período de mandato e o déficit que ficou. E aí eu já trouxe a informação. Acho que eu apaguei. Que esse déficit, déficit quitado pelo fundo de reserva com a aprovação do Conselho. E nesse condomínio, a convenção autoriza que até X salários mínimos o Conselho aprove o uso do fundo de reserva. Então, expliquei tudo que foi feito da parte de obras. E aí eu comecei a detalhar os investimentos e manutenções do período que eu estou ainda como síndica ali, né? Mas até essa prestação de contas. Então, detalhei todas as manutenções feitas, as revitalizações, em cada área do condomínio que foi executado, trouxe algumas fotos. Então, naquele modelo, eu fiz fotos do andamento do processo. Nesse aqui, eu só trouxe fotos já dele pronto, do vaso pintado, do jardim reformado, da camelagem, quando eu cheguei, está toda quebrada, daqui da brinquedoteca, isso aqui já está tudo descascando, nós repintamos. Expliquei das aquisições feitas também, trouxe mais detalhamento de manutenções preventivas e manutenções corretivas. E aí, lembra que eu mostrei a matriz GUT no início da nossa aula? Pois é, nesse condomínio eu criei a matriz GUT logo no início que eu entrei. E aí, no momento que eu fui prestar contas, eu trouxe a matriz GUT, aquela matriz geral. Aqui estão as necessidades, o grau de gravidade, urgência, tendência, as prioridades, qual que era a previsão de execução e o status até a data da apresentação dessa Assembleia. Então, aqui estava toda essa explicação. Eu mostrei o status daquilo que eu tinha planejado em 7 de 2020 e o que eu estava em 7 de 2021 e o que eu estava entregando em fevereiro de 2022. E aí eu trouxe o saldo financeiro do final do mandato. O que tinha em conta corrente, fundo de reserva, fundo de funcionários, o que era o total em caixa, quais eram as contas a pagar no mês de fevereiro, o fundo de reserva estava pendente de aplicação, o fundo de funcionários estava pendente de aplicação, totalmente claro. Porque vai ter vezes a gente não vai conseguir deixar tudo redondinho, mas a informação tem que ser passada com clareza. Então, eu disse tudo com clareza. A inadimplência que nós tínhamos, que eram 3 unidades inadimplentes e uma multa, e também expliquei os motivos pelo qual nós não conseguimos aplicar o fundo de reserva, o fundo de aplicação. E isso eu já fui explicando até nos momentos em que eu fui apresentando as manutenções, porque parte delas
são motivos pelos quais nós não conseguimos aplicar. Por quê? A previsão orçamentária estava deficitária. Então, eu tive que usar de outra fonte para conseguir executar tudo que o condomínio precisava. Tudo isso com aprovação. Trouxe as certidões negativas de débito, e aí a contabilidade imprimiu, printei, coloquei aqui. Por exemplo, essa certidão aqui estava mostrando que tinha uma em aberto, mas ela estava paga. Aí eu mostrei o comprovante, coloquei a nota explicativa, certidão negativa do estadual, certidão negativa da dívida ativa da União. Então, esse aqui é o básico, mas tudo que não pode faltar. Se tiver essas informações aqui, que esse é um segundo modelo, e se tiver as informações daquele primeiro modelo, que são quase as mesmas, só que organizados de forma diferente, você já tem uma prestação de contas clara, organizada e transparente. E aí, seguindo esse modelo, você consegue saber, opa, qual a informação que eu tenho que buscar para colocar nesse item, qual a informação eu tenho que buscar para colocar nesse slide, nessa organização que a Letícia explicou. Ficou claro? Vai ajudar nesse final agora de ano, nessa organização? Alguém já... Como é que é? Quem já tem assembleia de janeiro, fevereiro, até março? Já tem alguém? Raul? Tem, Fernando? Eu tenho, Letícia. Aqui é tudo em janeiro. Os 2 condomínios é em janeiro. Janeiro? Pois é, já está aí. Eu faço em março, normalmente. As dos meus condomínios, a maioria é janeiro, fevereiro e março. É onde tem a maioria delas, né? Porque em fevereiro tem o dissídio dos funcionários, né? Eu disse. Eu não sei aí no seu estado. Então, aqui é em fevereiro. Aqui é em maio. É em maio? Então, Em esse maio. é o dissídio dos funcionários, que é a portaria e ronda, é o que mais leva quase 60% do meu orçamento. Então, eu preciso esperar, saber exatamente qual que vai ser o dissídio para eu poder trabalhar em cima desses valores. Isso dificulta um pouco. O que a gente faz? A gente vai por uma média do que é do mercado, né? Do que a gente costuma ver anualmente, mas deixa sempre claro na Assembleia. Se quando chegar a data aumentar além do que a gente preveu, a gente vai chamar uma Assembleia para ajustar a previsão orçamentária. A gente tem que deixar isso claro. Por isso que aquele previsto realizado que eu mostrei para vocês é tão importante. Que aí vocês conseguem, durante o mandato, medir a temperatura ali do que está dentro, do que não está, para, se for necessário, correr e chamar uma assembleia para poder alterar, tá? Vão utilizar, vão colocar em prática, vão se organizar agora para não passar aperto em dezembro, em novembro, nem em janeiro. Quem chegou mais tarde, eu iniciei falando para os meninos o seguinte: agora é o momento de você fazer um apanhado geral, passar um pente fino em tudo, para finalizar as suas manutenções preventivas, corretivas, no máximo até a segunda semana de novembro. Porque já começa a entrar numa época de festa, uma época que tudo fica um pouco mais complicado. Então, quanto antes você antecipar, se organizar, melhor. Então, agora é o momento de passar um pente fino, já se preparar para a prestação de contas, para não fazer nada correndo, fazer tudo com bastante organização mesmo, tá? Isso faz sentido para vocês? Tem alguém que já está nesse processo de passar um pente fino, organizar tudo? Letícia, aqui está tudo em dia, já estou em modo férias. Eu estava hoje mesmo, Letícia, falando quais são as últimas coisas que eu vou fazer, conversando com um conselheiro meu, quais são as últimas coisas que eu vou fazer nesse ano, que é uma reforma de uma sala de jogos que deu infiltração no apartamento por cima, e daí danificou bastante a sala de jogos, eu não sei por quanto tempo ficou a infiltração, e fazer uma reforma na churrasqueira, vou revitalizar, pintá-la por fora, telhado, lavar, porque é o espaço mais utilizado. Os outros espaços comuns, de maneira geral, eles estão bem organizados. Eu acabei de entregar os 2 espaços fitness reformados, com reforma na elétrica, na iluminação, equipamentos novos. E aí ele falou, portaria, a gente tinha combinado que ia fazer a portaria. Eu falei, olha, a portaria, infelizmente, vai ficar para o ano que vem. Não, porque tem que fazer, que está muito feio.
Pois é, mas para fazer remendo, eu prefiro deixar para o ano que vem. Porque nós vamos gastar o dinheiro agora, investir, né, ali um dinheiro que a gente pode planejar para investir mais para frente e investir de forma mais, como que eu posso dizer, investir de forma mais duradoura. Porque para a gente só pintar por pintar, não adianta. Tem outras coisas lá que precisam melhorar. Então, já estou assim, meio caminho andado. Mas a gente já está começando a pensar na previsão orçamentária, porque esse ano ficou meio apertadinha a nossa previsão. Teve muito aumento também de material, de serviços em geral, né? O material de serviços em geral, e a gente deu uma escorregada e ficamos um pouquinho apertados, não negativos, por enquanto não negativos, mas assim, bem no limite do que a gente previu para o ano de orçamento. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Como é que estão vendo esse finalzinho aí? Está organizado? Como é que está o condomínio? Oi, Lei, nunca mais eu participei das aulas, né? Mas aqui em Recife, né? Na verdade, Jaboatão, eu tô com 2 condomínios e mesmo sendo um condomínio novo, ele foi muito mal cuidado, ele tem uma demanda absurda de manutenção corretiva e muitas emergências, aquele trabalho de bombeiro que eu tento ao máximo evitar, mas o morador tem 1000 demandas. E eu digo para ele, olha, a nossa prioridade é essa, essa e essa. Isso aqui eu não consigo fazer, não agora. Mas eu mando com frequência, a cada serviço concluído, numa lista de transmissão, as fotos, mensagens explicando. E essa lista me ajuda a fazer um caderno de serviço anual. Porque se eu estou sempre passando para eles, olha, conserto, troca da bomba do bloco X, as fotos, quando eu vou na minha lista de transmissão, quase todos os serviços estão ali, ou os principais. Então, isso ajuda a ter mais tranquilidade na hora de preparar essa apresentação. Cria um histórico ali das informações, né? Para você consultar posteriormente. Isso mesmo. E o morador gosta de ficar informado. Eles já me deixaram claro que não gostam de grupo, mas na lista de transmissão é como se fosse uma mensagem minha para eles no particular. Então, quem quer, responde. Quem não quer, só bota um joinha ou não bota nada, mas está ciente do que está acontecendo. Então, digamos assim, eles não ficam, eu não sabia que isso estava sendo feito. Não. Você viu, está aqui a mensagem, você recebeu. Então, é uma maneira também de eles estarem sempre informados. Perfeito, isso mesmo. Alguém está usando o Trello ou ninguém usa o Trello? O teto. Você tenta? Eu uso. Você está tentando, já está uma boa. A Renata usa? Obrigada. Uso, senão eu perco o controle. Não, eu perco o controle quando coloco no Trello. Já tentei. Mas estão usando... Karina, você falou alguma coisa ou o áudio falhou? Não consigo, nem no celular, nem no... Ih, seu áudio está muito longe, não está dando para te ouvir. Oi, está me ouvindo agora? Agora sim. Não consigo nem no celular, nem no computador. Não rola. Não vai? Mas você tem alguma outra forma de organizar as informações? Tenho. Não, então tá certo. Tendo uma outra forma, tá tudo legal. O importante é ter a informação organizada, né? Não se perder nos processos. As manutenções estão em dia, para vocês em geral, tudo em dia? Já estamos adiantando até o contrato das manutenções do ano que vem. Que isso, gente? Olha que menino top. Parabéns, isso mesmo. E quem não está, quem porventura não está por algum motivo, ok, só pensa como organizar daqui para frente, né? Como criar essas metas, não só dos condomínios, até das suas metas pessoais. Eu quero mais um condomínio, está chegando agora a época das assembleias. Então, agora é o momento de você começar a plantar, começar a trabalhar o network, a entrar em contato com construtoras, com administradoras, movimentar, talvez, na sua cidade, algum grupo de síndico, porque talvez tenha alguém que você possa fazer parceria, que está crescendo, que vocês possam crescer juntos, informar para os parentes, amigos, porque se você também vai ter assembleias, nos condomínios dos seus parentes, amigos, familiares em geral,
também vão ter assembleias. E aí, nesse momento, é que eles também podem indicar vocês. Então, você começa agora também a planejar os seus passos, as suas ações de prospecção para poder crescer, ok? Certo? Eu vi que tem uma dúvida aqui. Mais alguém está com alguma dúvida de alguma questão, gente? Para a mudança de banco físico para banco virtual, por conta de tarifa bancária, precisa de aval do conselho e ou condôminos? Raíssa, eu sugiro que você converse isso pelo menos com o conselho, porque para eles pode ser uma mudança muito drástica, assim, de não sentir confiança no processo, né? Acredito que você vai mudar para um banco que é confiável, mas eu não tomaria essa decisão sozinha, porque problemas podem acontecer. Então, é interessante estar respaldado com uma decisão em conjunto. Mas o ideal de tudo é que você levasse até em assembleia para se resguardar totalmente. Se não, pelo menos com o conselho, tá? E se for só por causa de tarifa, dá uma olhada, porque, tipo, as cooperativas, pelo menos aqui na minha região, a cooperativa Sicredi, ela se especializou para condomínios, ela tem um setor só de condomínios, porque o atendimento é diferente, várias coisas são diferentes. E eles não cobram nenhuma tarifa de boleto. Não tem tarifa de boleto emitido, nem boleto em atraso, que é dado baixa. Tem, se eu não me engano, é R$19,90 a manutenção da conta, só. Mas não tem outras taxas. Então, vale a pena fazer essa análise, porque talvez você poderia permanecer num banco físico, né? Não que eu seja contra banco digital, tá? Eu digo se o seu condomínio criar algum empecilho ou ser totalmente digital. Eu uso o banco digital pessoal, né? A minha conta pessoal e gosto. Eu tenho pavor de ir em banco, odeio esperar. Mas tem gente que tem esse apego, né? Se sente mais seguro. Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Vocês vão me deixar ver as carinhas de vocês? Eu preciso conversar com vocês agora sobre as alterações que estamos tendo na Duarte Treinamentos. E eu preciso ver vocês. Isso me interessa. Explica isso? Isso me interessa. Que bom saber que te interessa. Agora eu vi a cara desse povo, tá todo mundo escondido. Raíssa, Gabriela, que bom. Gabriela, tem um tempão que eu não te via. Tá diferente, inclusive. Bom te ver. Ninguém mais é dessa câmera? Amanda. Amanda tá aqui pertinho de mim. Tá aqui em Balneário também. JCJ, quem é? Me fala seu nome. Porque tá com o nome da empresa, não lembro. Juliana. Juliana de Betim. Betim, né? Contagem? Acho que é isso. Qual a sua opinião quanto a cobrar no boleto a taxa de condomínio, o custo do controle do portão de garagem? O condomínio paga e depois cobra do morador por meio de boleto. Essa prática é correta? Na minha visão, sim. É uma prática de reembolso. Lembra que numa das demonstrativas tinha lá reembolso por condomínio? Ali que a gente lança essas questões. O condomínio paga, no boleto é lançado como reembolso, controle, por exemplo, e aquela receita entra naquela conta ali de reembolsos. Tanto a receita quanto a despesa. Eu tenho tanto no plano de contas despesas e no plano de contas receitas, eu tenho despesas de reembolso e receitas de reembolso. Por quê? Porque essa conta tem sempre que zerar. Tudo aquilo que eu paguei, eu tenho que receber depois, se é reembolso. Então, é uma forma de controlar para que isso zere. Tudo aquilo que foi despesa, até, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, depende da data de emissão do boleto, eu tenho que ter ali a minha receita compensando aquilo, tá? Eu entendo que é uma prática correta, sim. Vamos lá. Quem aí viu a nova plataforma que é a Condoável? Deixa eu ver, eu perguntei e fechei a cara. Alguém viu? Alguém ainda que tem acesso à formação? Acho que ninguém, né? Quem era da formação já... A Ariane? A Ariane ainda tem. Show. Bacana. Oi, Paulo, seu áudio cortou.
mas expirou já, não foi a formação? Já expirou, né? Tem mais de um ano, né, da sua? A maioria aqui tem mais de um ano. Eu lembro A que... minha foi a segunda turma. Pois é, é raiz. A Monaline, gente, a Monaline A é da minha foi a primeira, essa segunda aqui ainda ela turma. ainda saiu. A Monaline é da época que a gente tinha só treinamento de comunicação ao vivo pelo Zoom. Tem o quê? Quase 3 anos já. Monaline é a raiz também. Antiga também, eu fiz formação com síndico capacitado faz só muito Eu tempo. lembro. Daiane, você fez aquele de direito condominial, que estava com a doutora Morgana e a doutora Eduardo, né? Eu fiz o síndico capacitado, eu fiz a mentoria, eu fiz o comunicação assertiva, síndico comunicador, e eu comprei um outro treinamento que não fiz nenhuma aula. Gente. Estou de olho em vocês. Eu nem Vamos lá. para ver se ele está ou não, porque eu acho que eu comprei ele há mais de um ano, só que eu não fiz nenhuma aula, eu só comprei o treinamento e veio pandemia, veio não sei o quê, e uma coisa e outra, filho em casa, fui empurrando o treinamento e não fiz. Eu acho eu que não foi lembro. 2.1. De novos clientes, eu não lembro qual era exatamente o treinamento, mas eu sou aluna das antigas. Isso também. Vejam só, o que nós estamos fazendo, pessoal? Graças a Deus está crescendo, né? Isso é maravilhoso. Então, a gente precisa organizar, chegou o momento de parar, sentar e organizar para poder crescer com qualidade. Vocês sabem que eu sempre falei com vocês que nos condomínios é a mesma visão, né? Tem que crescer com qualidade e não pela quantidade. Então, esse é o foco que eu levo para a minha vida. Então, a gente organizou para poder ir com qualidade. Ali naquele grupo da mentoria, nós temos 69 alunos, então ia chegar no momento, a cada nova formação entrou novos alunos também, que aquele grupo já não ia dar e nem eu ia conseguir suportar a demanda, né? Então, a nossa equipe também teve que crescer. Então, o que aconteceu? Nós resolvemos migrar, lembra que tinha ali um combo de cursos, né? Alguns compraram o combo de método de comunicador, Sim 2.1 e as aulas mensais. Todo mês, uma aula, um conteúdo para estar sempre ali com aprendizado. Essa visão, esse entendimento de que o síndico tem que ter o aprendizado contínuo como estilo de vida é algo que eu prego e que eu sempre vou pregar. E é o que eu sempre vou entregar. Eu quero alunos como vocês, que decidiram e querem continuar crescendo, tendo resultados, praticando, plantando. Então, tem que estar sempre nessa constância. E aí, nós desenvolvemos a Condoado. É uma plataforma que tem todos os conteúdos. Só que mais do que uma plataforma, ela vai ser uma comunidade. Então, inclusive, a gente está unificando tudo. Por quê? Porque a ideia, nosso propósito, é que ali seja o local onde tenha tudo o que o síndico precisa, todas as informações aonde eu busco. Eu vou entrar na Condoado, que lá tem uma aula disso, lá tem um material disso. A ideia ela já nasceu com isso, né? E ela vem implantando isso. É ser um local onde vocês têm todas as informações e tem todo o suporte meu e uns dos outros. É um local realmente de conexão. O nosso propósito é que ali vocês tenham, assim como tem ali naquele grupo de mentoria, uma conexão muito forte, ter lá dentro da Condoado também, todas as plataformas vinculadas à Condoado, essa conexão, para ser esse local onde tem um aprendizado contínuo, desde o técnico às habilidades. Liderança, comunicação, vendas, toda a parte de técnico da edificação. Por exemplo, uma aula que nós não temos, nunca tivemos na mentoria e que na Condoado vai existir. Aulas sobre geradores, o que analisar com geradores. Aulas com engenheiros, que a gente já teve algumas, vai continuar existindo. Aulas com advogado. Nós tivemos agora a oficina de seguros. Essa oficina de prestação de contas é uma das aulas que vai estar na Condoado,
que é ao vivo, mas eu fiz para vocês primeiro, por esse compromisso com vocês, e logo nós vamos dar continuidade na Condoábil, porque a Condoábil também vai existir essa